Vamos unir os nossos pensamentos e elevá-los até Deus, nosso Pai, nosso Criador, até Jesus, nosso Mestre, modelo e guia que Deus nos concedeu para nos orientar. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais esta manhã de domingo, embora virtualmente, devido ainda aos reflexos da pandemia que atravessamos em nosso país. São oportunidades de contato com a espiritualidade, com os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, com esses trabalhadores da seara do Mestre, que tanto fazem por nós, que tanto amparam esta humanidade, ainda bastante sofrida, devido ao grau de evolução que ainda nos encontramos. Agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estreitamento desses laços, por termos um momento para pensarmos em Ti, para orarmos em agradecimento e para fazermos as nossas rogativas. São muito importantes para nós momentos como estes. É assim, com este sentimento em nós, que rogamos a vossa permissão, Mestre querido, para iniciarmos a nossa reunião desta manhã. Que assim seja. Bom dia, meus amigos. É uma satisfação muito grande estar novamente participando de um encontro virtual da Casa do Caminho. É sempre muito gostoso ter esse encontro com vocês. Lógico que preferia estar presencialmente, estarmos todos reunidos nesse salão aconchegante, ter essa recepção sempre tão calorosa e podermos nos cumprimentar, apertar as mãos, dar um abraço, mas infelizmente o momento ainda não nos é propício para esse tipo de encontro. Em breve retornaremos a eles, se Deus assim nos permitir. Fui convidado para falar hoje sobre um tema bastante interessante que está em uma das obras de Kardec, que eu digo que é uma ilustre desconhecida. Quando se fala das obras de Kardec, vem à mente 2 ou 3 livros em geral. Então se fala muito do Evangelho segundo o Espiritismo, se fala de O Livro dos Espíritos e se fala também do Livro dos Médiuns. Mas nós sabemos que ele tem muitas outras obras bastante relevantes. Uma delas, que aqui iremos abordar nesta noite, aliás, nesta manhã, é o livro Obras Póstumas. Obras Póstumas é um compêndio, como o próprio título já diz. Kardec desencarnou em 1869 e Obras Póstumas só foi lançada 21 anos depois, em 1890, na sua primeira edição. Então é um compêndio de escritos que Kardec deixou. Alguns até têm parcialmente publicações em outras obras e na Revista Espírita. Mas também tem títulos, tem temas inéditos que ele não abordou em outros pontos. Então é um material bastante interessante para ser estudado, conhecido, lido e estudado por todos nós que gostamos e que professamos a doutrina espírita. Nesta obra Obras Póstumas, neste livro, tem um tema bastante interessante que Kardec intitulou de Emancipação da Alma. Está no capítulo 4, ou ele coloca parágrafo 4, da primeira parte de Obras Póstumas. Emancipação da Alma. É uma questão bastante estudada. É muito comum haver dúvidas sobre o que ocorre conosco quando estamos dormindo, quando o nosso corpo físico está inerte. O que ocorre com o nosso lado ou com a nossa parte espiritual.
Isso, logicamente, para nós que somos espiritualistas e mais que acreditamos, né, na existência do espírito, de algo imaterial em nós, e principalmente para nós espíritas, que sabemos ou que acreditamos na possibilidade dessa emancipação da alma quando o corpo está adormecido. Isso faz parte, está relacionado também com outros fundamentos da doutrina espírita, mais específicos nossos, né, que não são compartilhados por todos os espiritualistas, no sentido também da mediunidade, que é essa possibilidade de intercâmbio entre aqueles que estão no mundo espiritual e nós que aqui estamos no mundo físico. Embora, quando se fala isso, parece que são dois mundos distantes e tão separados, mas são mundos que se interpenetram e estão ao nosso lado, estão constantemente ao nosso redor. Kardec deixa claro nesse texto que durante o sono apenas o corpo repousa. O espírito não dorme. Ele vai se aproveitar do descanso do corpo físico e que ali a sua presença não é necessária. Ele vai então, digamos que dar umas voltinhas aí pela espiritualidade, né? Ele terá uma liberdade relativa para poder se deslocar para fazer algumas atividades. Logicamente que essa liberdade é relativa. Nós sabemos que nós somos a união de corpo, perispírito e espírito. Quando nós desencarnamos, sabemos que prosseguimos com o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, e o espírito. Só fica aqui na Terra, no sepulcro, o corpo físico. Então, nós temos esses três elementos. Da mesma forma como quando nós dormimos, nosso corpo fica ali adormecido, o espírito, logicamente acompanhado do perispírito, vai ter essa liberdade. Mas não há um rompimento dessa ligação com o corpo físico, porque esse rompimento completo só ocorre no momento da morte, no momento do desencarne. Então estaremos sempre ligados ao corpo físico por um cordão fluídico, que é uma expansão do próprio perispírito. Então fica ali ainda uma ligação entre nós, espíritos, e o corpo físico adormecido. Mas a gente vai ter ali uma liberdade parcial. Kardec coloca o seguinte nesse texto de A Gênese, aliás, neste texto de Obras Póstumas. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo. Quando dormimos, ficamos temporariamente no estado em que nos acharemos de maneira definitiva após a morte. Veja bem que Kardec faz justamente essa comparação, que cada noite que dormimos é como se fosse uma pequena morte, né? É semelhante, porque o corpo fica inerte, mas o espírito fica em atividade. Os espíritos que depois da morte de seus corpos se desligaram da matéria tiveram sonos inteligentes. Aqueles, quando dormem, juntam-se à sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, quando morrem, acham inteiramente acabadas. Isso deve ensinar-vos a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, como disse um santo. Então aqui Kardec, logicamente, começa a fazer uma abordagem de como se opera o sono daqueles que são espíritos em condições evolutivas mais privilegiadas, que já evoluíram mais. Esses têm uma facilidade maior dessa emancipação. Alguns denominam ou chamam de desdobramento, que o espírito vai se desligar do corpo físico e vai ter então essa autonomia, essa liberdade, vai entrar em relação com outros espíritos. Como ele está dizendo, quando o espírito é mais desmaterializado, é mais evoluído moralmente, ele vai então
se encontrar com espíritos mais elevados e vai dar seguimento ali a tanto ao processo de estudos que pode estar realizando, participando, como também a trabalhos, a atividades produtivas. Como Kardec diz, vai participar de obras que quando ele desencarnar, já vai encontrar essas obras às vezes até concluídas na espiritualidade. Agora, sabemos que espíritos evoluídos ainda entre nós, no mundo de provas e expiações, ainda é uma minoria. A maioria de nós estamos em estado mediano e aqueles ainda mais próximos de uma condição de baixa evolução moral. Para esses, ou para nós, que ainda não somos espíritos tão elevados, aí essa atividade às vezes pode ter situações diferenciadas. Pode, como tudo, né? Como se fala na questão do espírito, se tem que levar em conta diversos fatores, e o principal deles é o grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais liberdade ele terá e mais produtiva será as suas atividades durante o repouso do corpo físico. Quanto menos evoluído, digamos que essas atividades não serão tão produtivas no sentido de trazer resultados bons para ele, resultados positivos. Espíritos de pouca evolução aproveitam também esse adormecer do corpo físico, essa possibilidade de emancipação, também para se relacionar com espíritos que lhes são afins. É aquela questão do semelhante que atrai semelhante. Então, espíritos menos evoluídos, reencarnados, quando têm a oportunidade do desdobramento, vão então procurar espíritos do mesmo grau de evolução, da mesma faixa vibratória, para se envolverem aí em atividades que às vezes vão até lhes trazer bastante consequências danosas. Então, o sono em si e as atividades, elas podem ser de diversas formas, diversos níveis de gradação, no sentido de serem positivas ou não tão positivas assim. Mas o importante é sabermos deste conceito, que como espíritos nós podemos ter essa emancipação e essa relação com outros espíritos. Kardec coloca um pouquinho mais à frente nesse texto sobre a emancipação da alma. Por meio do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso que faz que os espíritos superiores consintam sem grande repugnância em encarnar entre vós. Deus quer que, enquanto se achem em contato com o vício, eles possam ir retemperar-se na fonte do bem, para não suceder que também venham a falir, quando os que lhes cabe é instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para ir ter com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Veja até que interessante a imagem que Kardec coloca, né? O sono é a porta que Deus lhe abriu para irem ter com seus amigos do céu. O recreio após o trabalho. Ou seja, aqueles espíritos evoluídos que vêm em missão para nos auxiliar aqui a progredir, para eles é penoso estar entre espíritos ainda de tão pouca evolução no mundo de provas e expiações. Então as oportunidades que eles se fortalecem, que eles, digamos, têm aí, como Kardec chamou, o recreio após o trabalho, seria justamente essas oportunidades do sono do corpo físico. Então o corpo físico estando inerte, estando sem relação, sem atividade, o espírito tem essa liberdade e esses espíritos superiores vão reencontrar com seus pares, com outros espíritos do mesmo grau de evolução, e aí então até se fortalecem para darem seguimento às suas tarefas, né? E quando fala do sono, Kardec também aborda o tema sonho, e diz que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Portanto, nossos sonhos
estão diretamente relacionados aí às atividades que tivemos durante o sono do corpo físico. Kardec ainda aborda, nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que vistes. É que a vossa alma não se acha em todo o desenvolvimento de suas faculdades. Não é, muitas vezes, mais do que a lembrança da perturbação que experimenta à partida ou à volta, a qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Se assim não fosse, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto ou mais sábios como os mais simples têm? Também os maus espíritos se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, não há uma única explicação para os sonhos. Pode ser essas lembranças, como pode ser também decorrente das preocupações que tínhamos quando estávamos em vigília, estávamos acordados. Problemas sérios, situações difíceis que vamos vivenciando podem influenciar também nessa questão dos sonhos. Então, meus amigos, o tempo já não nos permite nos alongar mais, mas é um tema bastante relevante e ele abre muitas possibilidades de estudo e de compreensão da nossa relação com a espiritualidade. Então, às vezes, até na questão de entes queridos que já nos antecederam no retorno à pátria espiritual, às vezes a gente pensa que só pode reencontrar com eles depois que também desencarnarmos, ou através de uma manifestação mediúnica, numa sessão mediúnica, né? Mas não, podemos nos reencontrar com eles com grande frequência, por exemplo, durante os nossos sonos do corpo físico. Então, às vezes, se sonhamos com um ente querido e acordamos felizes, de uma conversa que tivemos, de um abraço que demos, pode ser que nós tenhamos aí simplesmente nos recordando de algo que foi mais presente ou mais verdadeiro do que nunca, do que possamos imaginar, tá bom? Então fica este convite para aprofundarmos o estudo sobre esse tema da emancipação da alma e de tudo que ela influencia na nossa compreensão da vida. Esse, então, é o tema para nosso estudo, para nossa reflexão neste domingo. Obrigado pela atenção de todos. E agora vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechando os nossos olhos, de onde estivermos, mais uma vez elevá-los à espiritualidade maior. E agradecer pela oportunidade deste estudo, agradecer a este grande missionário que foi Allan Kardec, que nos trouxe com o auxílio de tantos espíritos superiores, enviados do nosso querido Mestre Jesus, nos trouxe essa doutrina tão esclarecedora. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Espiritismo tem feito de bom em nossas vidas, pelo muito que tem nos ajudado a nos posicionar diante dos problemas que nos batem à porta a cada dia. Ainda mais nesses momentos delicados que vivenciamos, decorrentes desta pandemia e de tantas outras situações. A mensagem da doutrina espírita é um porto seguro para nos fortalecer, nos fazer seguir adiante, para nos dar a certeza de que não estamos abandonados, de que o Pai jamais abandona seus filhos, de que Deus vela por nós, nos auxilia, nos ampara, e que jamais nos permitirá passar por alguma prova que não seja para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento espiritual, mesmo que ainda não tenhamos esta compreensão de um modo tão claro. E assim, rogamos, Senhor Jesus, que estenda essas vibrações amorosas aos nossos irmãos enfermos, onde quer que estejam,
que os trabalhadores da tua seara possam continuar levando o amparo e, principalmente, a esperança a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais. Despeçam-nos na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.